Mateus, no capítulo 7, de 24 a 27, nós temos o seguinte registro das palavras de Jesus do seu Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É interessante que o último pedaço, a última parte do ensino de Jesus no seu Sermão do Monte, é justamente a respeito de praticar as palavras dele ou não. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, você pode ouvir tudo isso e não fazer absolutamente nada com aquilo que eu estou te confiando. Ou você pode ouvir tudo que eu estou te ensinando e decidir levar a sério e aplicar na sua vida. Eu não consigo ver uma forma melhor de Jesus encerrar o seu ensino. Não consigo enxergar uma forma melhor de Jesus concluir esse sermão do que chamando os seus discípulos e os seus seguidores a um posicionamento prático em relação à sua palavra. No entanto, embora Jesus esteja falando a respeito de praticar o que ele ensinou, de não vivemos só de teoria, muito menos de hipocrisia, há algumas coisas que nós podemos perceber por trás dessa declaração. Eu muitas vezes tenho me feito, estou vivendo a fé cristã há muito tempo, tive um encontro com Cristo ainda criança e por toda uma vida estou andando na presença de Deus. Comecei meu ministério há quase 30 anos atrás, pregando, ensinando, compartilhando a palavra de Deus. E ao longo desse tempo eu tenho visto que há duas marcas distintas. Nós vamos encontrar um tipo de marca em um tipo de crente, outro tipo de marca em outro crente. Há aqueles que têm a marca da perseverança, da continuidade, da estabilidade. Eles têm uma fé que dura a vida inteira. Agora há aqueles que não perduram, aqueles que não permanecem, aqueles que começam bem, mas não terminam bem. E muitas vezes eu tenho me perguntado por que algumas pessoas fracassam na vida cristã. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele faz a pergunta em Gálatas 3:3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ele está dizendo, vocês começaram bem. O que é que aconteceu que agora vocês estão indo mal? Ele chega a dizer isso aos Gálatas, corrieis bem, vocês começaram direito e agora não estão levando a coisa como deveria. De acordo com a declaração de Jesus, ele não apenas está nos dizendo que nós devemos ser praticantes, mas ele está falando o resultado que isso vai produzir na nossa própria vida e na nossa própria história. Observe o seguinte, nós temos na declaração dessas duas pessoas que edificaram cada um a sua casa, nós temos o que podemos classificar de similaridades e distinções. O que eles têm semelhante um ao outro? Ambos tinham a mesma missão, e a missão era construir uma casa. E eu entendo que o construir a casa aqui, de acordo com o que Jesus está falando, que é dar a resposta ao ensino dele, isso significa viver a vida cristã. Isso significa andar dentro daquilo que Deus sonhou e planejou para cada um de nós. Agora, além de terem que construir uma casa, cada um de terem a mesma missão, uma segunda similaridade, uma outra coisa que eles têm em comum, os dois experimentaram circunstâncias adversas. A chuva criou uma enchente, a enchente deu com ímpeto contra as duas casas. Os dois tinham, portanto, não só a mesma missão, mas eles enfrentariam as mesmas circunstâncias. E é algo que nós precisamos entender. Jesus, em momento nenhum, falou que quando eu e você decidíssemos segui-lo, tudo seria fácil, tranquilo para cada um de nós. Pelo contrário. Em João 16:33 ele afirma, no mundo tereis aflições. Jesus estava dizendo, espere oposições, espere problemas, espere circunstâncias adversas, espere resistência àquilo que você se propôs fazer, que é construir e edificar uma casa, que é viver a vida cristã. O que é que distingue um do outro? O Senhor Jesus diz, é o modo como cada um decidiu edificar. Aliás, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, cada um veja como edifica. O que precisa nos fazer questionar, que tipo de construção é a nossa?
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus. Ele diz, o fundamento não tem discussão, é um só. Agora, ele declara, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Aqui o apóstolo Paulo está entrando num outro assunto ainda que diz respeito à maneira como trabalhamos para Deus e o resultado que teremos. Mas ele está dizendo que a escolha de como edificar é nossa. Cada um veja como edifica. Isso, na verdade, é o ponto que distingue aquele que fracassou, aquele de quem pode se dizer literalmente, a casa caiu, daquele que construiu uma casa que permaneceu. Então nós precisamos olhar para esse que construiu a casa que permaneceu e aprender com o exemplo positivo que ele nos dá. Depois vamos examinar o outro que edificou a casa que não durou. E podemos e devemos também aprender com o exemplo negativo dele. Alguém disse com muita propriedade que nós podemos aprender com os erros, não só os nossos, mas os dos outros. Alguns já erraram e o erro deles nos ensina a não seguir a mesma trajetória. Vamos falar do primeiro, que usou de sabedoria e de planejamento. Aqui no versículo 24 de Mateus 7, a declaração que o Senhor Jesus faz é a seguinte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Essa palavra prudente pode ser vista, lida e entendida também como um homem sábio, um homem precavido. Na verdade, Jesus fala a respeito dessa característica. Essa palavra traduzida aqui como prudente, ela significa inteligente, ela significa sábio, além de também o significado de prudente caber aqui dentro. A Bíblia está falando de uma inteligência, de uma sabedoria que esse homem teve, que era o quê? Não fazer de qualquer forma. O texto diz que ele edificou sua casa sobre a rocha. Agora, o Evangelho de Lucas nos dá um pouco mais de detalhes a respeito do que esse homem fez. Muitas vezes a primeira coisa que nós somos levados a pensar é que esse camarada saiu, olhou e tentou achar uma rocha visível, exposta. Não. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 48, a Bíblia diz que ele cavou, e ele cavou uma profunda vala. Não apenas cavou, mas uma profunda vala. Esse homem não pegou simplesmente uma rocha aparente. Ele não estava à semelhança do que construiu na areia, querendo fazer um trabalho apressado ou de qualquer forma. Ele inteligentemente começa a procurar aonde existe uma rocha, um solo firme, onde eu coloque o fundamento, onde eu possa firmar essa casa para que ela seja resistente. Nós precisamos entender que se queremos uma vida cristã que dure, não adianta tentar viver de superficialidade, construir só na superfície. Nós precisamos de profundidade. A sabedoria na construção da vida cristã envolve estabelecer a profundidade nas coisas de Deus, profundidade na palavra, profundidade na vida de oração, profundidade no nosso comprometimento com a igreja local, com o nosso tempo com Deus, profundidade. Não podemos viver a vida cristã de qualquer forma, de forma relapsa, negligente. Eu olho e percebo essa dedicação. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 10 e 11, Pedro nos revela, nos ensina que ninguém constrói uma casa firme sem dedicação e diligência. Então, além da sabedoria de encontrar o devido lugar, para se cavar profunda vala, é necessário dedicação, diligência. Pedro nos mostra isso quando diz, 2 de Pedro 1, 10 e 11, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirmar a vossa vocação e eleição com diligência cada vez maior. Minha pergunta a você, qual o nível de dedicação pode ser encontrado em você quando se fala da vida cristã? Alguns tentam simplesmente empurrando com a barriga, levando de qualquer forma, não se envolvem com a palavra de Deus, não tiram tempo de oração, não se envolvem com as coisas do reino de Deus e depois se questionam por que é que não tem uma fé viva, por que é que eles não têm uma fé vibrante, duradoura, porque muitas vezes se vem o tempo todo à beira do fracasso no que diz respeito à caminhada cristã. Dedicação, diligência, sabedoria de fazer as escolhas certas não é responsabilidade de Deus,
é minha, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. Senão vamos incorrer no erro daquele que edificou uma casa que não permaneceu. E as características que definem esse segundo construtor são a negligência e a insensatez. Em Mateus 7,26, Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Essa palavra, traduzida como insensato, ela significa tolo. Ela muitas vezes é usada para um ímpio e um incrédulo, mas fala de alguém tolo. É o oposto da sabedoria. E o que nós encontramos nesse homem também é o oposto da diligência. É bem mais fácil você edificar sobre o solo, sem ter que cavar, sem ter que abrir uma profunda vala, sem ter que descobrir onde é que está a rocha. E alguns que estão na lei do mínimo esforço no que diz respeito à vida cristã, não percebem que a sua negligência e a sua insensatez podem, e com certeza é só uma questão de tempo, irá custar muito caro. Em Mateus, no capítulo 13, nos versículos 20 e 21, Jesus diz o seguinte, na parábola do semeador: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Olha aqui Jesus falando de um crente com prazo de validade. Ele diz: quando a semente cai num solo rochoso e não consegue entrar, então ela fica na superfície, não desenvolve profundidade e se torna superficial, que foi o estilo de construção que esse segundo construtor fez. A Bíblia diz: em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, a gente poderia trocar isso no exemplo do construtor, em chegando a enchente, logo escandaliza e a casa desmorona. Se não houver profundidade, não haverá estabilidade, não haverá durabilidade para a sua fé e para a caminhada cristã. Quem não quer o trabalho de firmar bem os seus alicerces está se arriscando. E o que ele está colocando em jogo, o que ele está colocando em risco, não é o tempo investido numa casa, não é o tempo de uma construção, de um lugar de habitação natural. O que ele está colocando em jogo, em risco, é a sua eternidade. A negligência, ela pode trazer muito prejuízo. Um deles é comprometer a nossa firmeza na fé. É por isso que Hebreus capítulo 2, dos versículos 1 a 3 diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A Bíblia diz: se não nos apegarmos às verdades ouvidas, para não nos desviar, nós estamos sendo negligentes para com uma grande salvação. E a Bíblia diz: não escaparemos nós. O final é a ruína certa dessa casa. Já em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 11 e 12, a Bíblia diz que a diligência é necessária para herdar a promessa. Então, se a diligência e a dedicação é necessário para herdar a promessa, a negligência, que é o oposto da diligência, vai sabotar aquela promessa que eu e você poderíamos herdar. Hebreus 6, 11 e 12 diz: desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Cada um de vós continue mostrando até o fim, não só quando começamos a edificação, mas do começo ao fim da vida cristã. A diligência deve ser a nossa marca. Isso significa o comprometimento com aquilo que Jesus falou. Isso significa que suas palavras não vão entrar por um ouvido e sair por outro. Eu não vou brincar de fé ou de cristianismo. Eu vou dar o melhor de mim. Eu vou levar isso a sério. Eu quero concluir citando uma frase de C.S. Lewis que fala muito forte ao meu coração. Ele diz: o cristianismo, se é verdadeiro, tem infinita importância. Se é falso, não tem nenhuma importância. E ele arremata dizendo: o que ele não pode ser é de moderada importância. Eu olho para alguns crentes e eles parecem estar tratando a vida cristã como se ela fosse mais ou menos importante. Eu quero dizer, ou você dá tudo de você, entendendo a importância do que Jesus falou, ou não precisa dar nada de você. Mas não tente levar a vida cristã de forma negligente, porque senão isso vai colocar em você e no seu estilo de vida um prazo de validade, quando Deus quer para você estabilidade e durabilidade.